Olá, quânticos. Deixa eu ajustar aqui. Sejam bem-vindos. Vamos ajustar aqui o nosso cenário. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Eu vou aguardar vocês chegarem enquanto estou tomando uma água. Olá, Fabiana. Fabiane, seja bem-vinda. Pessoal, vamos dar bastante coraçãozinho, vamos compartilhar, tirar as dúvidas de vocês. Hoje eu deixei alguns temas específicos aqui para falar para vocês, tá? Hoje é um dia específico, né? Temático, digamos assim, que é o Dia dos Namorados. E muitas pessoas me perguntam com relação à lei da atração, a física quântica, que eu venho ensinando há tantos anos, né? Se tem alguma questão específica envolvida, se tem alguma ligação que a gente pode fazer com o mesmo desenvolvimento que a física quântica nos ensina para questões amorosas, né? Para quando se trata de relacionamentos. Né? Tô vendo o pessoal entrando ali, a Thaís, olha ali, é Carcel. Isso, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos compartilhar, vamos mandar para os amigos. Tá? Essa live vai ser bem legal. Eu vou estar explicando um pouquinho como funciona. Vocês estão me ouvindo aí? Dá um ok. Escreve aí, ok, estou ouvindo. Me fala de onde vocês são. Se são de Cuiabá, qual local do Brasil, do mundo, né? Estamos conectados através da física quântica, em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal. Vão escrevendo para mim de onde vocês são, enquanto o pessoal vai chegando nessa super live nossa hoje, falando um pouquinho sobre... Deixa eu só ajustar aqui minha imagem, né? Vamos ficar mais empoderados aqui. Aí. Olha só. Vamos falar de onde vocês são, de onde vocês estão. Deixa eu ver se alguém já escreveu aqui, o pessoal está acenando. Né? Que maravilha. Só um instantinho, pessoal, que eu estou ajustando aqui a nossa tela. Deixa ficar melhor. De onde vocês são? Deixa eu ver quem entrou ali também, a Sofia, Silvane. Sejam bem-vindos ao nosso universo de infinitas possibilidades. Tá, pessoal? Vocês estão me vendo direitinho, ouvindo? Só dá um ok para eu saber. Que aí eu fico tranquilo. Deixa eu só ajustando aqui a tela. Isso aí. Prontinho. Bom, pessoal, olha só. É uma live específica para o Dia dos Namorados. Eu acredito que ela vai ficar gravada. Eu não sei ainda. Até o final dela a gente vai saber. Não quero prometer isso, porque... ao final aqui que eu vou ver se consigo deixar gravado. Então aproveitem para fazer perguntas. Né? Faz tempo que eu não faço live, só treinamentos, está bem corrido, não consigo estar fazendo live. Agora eu parei especificamente para fazer essa live porque me pediram bastante com relação a relacionamentos. Né? Igual eu havia falado, o que tem a ver a lei da atração com relacionamento? Aliás, a gente ouve muito que a gente é atraído ao grande, que a gente atrai pessoas, relacionamentos, que a gente está atraindo. Olha lá, boa tarde, a Érica Oliveira. Érica, boa tarde, minha querida. A Ângela entrando. O pessoal vai dando ok, dizendo de onde vocês são. Vai convidando os amigos. Isso aqui é muito legal. Aproveitem, tá? Hoje é um dia especial. Todos os dias são, né? Mas é um dia especial pro tema. O tema que eu estou abordando, que é um tema de relacionamentos, né? Especificamente pelo Dia dos Namorados, né? Simbolicamente o Dia dos Namorados. Então hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, que tem bastante dúvida, como a gente aplica um pouco desse conhecimento científico da lei da atração para me relacionar com alguém, para a gente se relacionar com as pessoas. Porque estou no trabalho, o professor vai ficar gravado? Aí a Ângela perguntando. Ângela, eu acredito que sim, igual eu falei, não é minha praia muito mexer em live, Instagram, né, meus treinamentos são mais por outros meios, mas eu acredito que vai ficar. Né? Vamos torcer para ficar. Eu vou fazer de tudo para que fique, tá? Podem ficar tranquilos. Mas enfim, vão ouvindo. Aí eu procurei fazer esse horário porque eu sei que mais tarde algumas pessoas vão estar ocupadas, inclusive eu. Né? Vou estar nesse processo de experienciando os relacionamentos, né? O relacionamento, né? Me permitindo também sair no Dia dos Namorados. E é sobre isso que eu vou vir falar para vocês hoje, sobre a lei da atração com o relacionamento amoroso. Então, vocês podem fazer a pergunta de vocês. Olha ali, boa tarde, meu mentor favorito, Silvia.
Silva, né? Que é? É Drica, a Drica, Adriana, Ângela. Olha só, pessoal, o legal de uma live, dessa disponibilidade, de eu estar disponível aqui, né? Para vocês, com um tema tão grandioso, ao mesmo tempo polêmico, né? Tão buscado, né? A gente fala que os relacionamentos ele faz parte também de uma necessidade, né, humana da gente se relacionar, independente de ser só relacionamento amoroso, tá? Mas é claro que hoje eu vou estar falando de relacionamento amoroso sim, tá? Hoje é um dia específico, como eu falei. Então, estou um pouquinho hoje por causa do tempo que mudou aqui, eu acho que no Brasil inteiro, né, a gente está um pouquinho com o nariz entupido, mas vai assim mesmo, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Aproveitem para fazer perguntas, tá? Através das perguntas eu consigo trazer dentro do meu banco de dados, que eu falo que é imenso, de tanto conteúdo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. O pessoal já está chegando aí, né? Bom, eu sou Marcelo Essa, eu sou treinador mental, especialista na área de física quântica, neurociência, arquétipos, e hoje a gente vai falar um pouquinho de arquétipos de relacionamento. As pessoas confundem muito arquétipos de relacionamento ou qualquer tipo de arquétipos, mas vamos falar especificamente de relacionamentos. As pessoas confundem muito o símbolo arquetípico, né? Eu deixei uma simbologia pronta para vocês ali, olha que cenário legal, que tem a ver com o arquétipo específico de hoje, né? Nosso anfitrião, que é o arquétipo do amante, né? Que é um arquétipo de personalidade que a gente fala, né? Quando a gente fala do arquétipo de amante, já tirando algumas crenças de vocês, eu não estou falando de arquétipo do amante de amante, mas assim, que tem a ver relacionado com o amor. Tem a ver com comportamento, tem a ver com personalidade, tem a ver com aquilo como eu me expresso diante de uma realidade, de uma pessoa, de um cenário, né, de uma situação. Então é um comportamento. Então uma pessoa, quando ela está, por exemplo, se envolvendo com alguém, ela está utilizando dessa consciência arquetípica, dessa personalidade, né? Eu não consigo estar me envolvendo com alguém, vamos supor, se eu não estou amando, se eu não estou me envolvendo com ela de uma forma amorosa, o arquétipo não está sendo aplicado. Então assim, não vamos falar de exceções, vamos falar de regras, né? Então, quando você conhece alguém que você se apaixona, automaticamente você se conecta, né? Com essa consciência do relacionamento, do amor, né? Do amante, né? Daquela pessoa que é encantadora, daquela pessoa que leva rosas, que leva flores, independente de gênero, tá? Porque você se conecta a uma consciência, né? Então você começa a ter informações. Quando eu estou me relacionando com uma pessoa, e eu vou explicar dentro da lei da atração como isso funciona, é claro que eu automaticamente visto um arquétipo, um personagem, né, onde eu vou buscar no meu banco de dados, das minhas informações, todas as características que eu posso ter, todas as ferramentas para que eu possa me relacionar com aquela pessoa. Então, por exemplo, está no meu banco de dados, né, no meu inconsciente coletivo, que quando eu pego uma rosa, por exemplo, e mando, né, ali para o cônjuge, no começo de um relacionamento principalmente, eu estou tendo um comportamento arquetípico de um arquétipo específico. Então as pessoas me perguntam muito de arquétipo. Professor, como é que eu faço para trabalhar o arquétipo? Né, como é que eu trabalho o arquétipo nos relacionamentos? Primeiro você tem que ser. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu estou disponível a me relacionar com uma pessoa, eu automaticamente acesso as informações arquetípicas no meu memória. O que é o arquétipo? O arquétipo é uma informação. Arquétipo é tudo aquilo que é uma informação, tudo aquilo que é primordial. Por exemplo, aquilo que me traz uma memória, aquilo que é a memória ideal de alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente fala de coração. Né? Coração, apaixonado. O coração ele é uma simbologia arquetípica. Então, ele é um arquétipo, uma simbologia arquetípica ideal para representar o amor. Então, quando a gente fala de cupido, quando a gente fala de coração, né, faz o símbolozinho do coração, nós estamos representando uma ideia primordial, ou seja, uma informação, uma imagem ideal para representar um comportamento. Então, é claro que os símbolos eles são representatividades, eles não são a persona arquetípica, né? Então, os símbolos em minha volta, eles vão só representar um estado de personalidade, de comportamento que eu estou. Então, por exemplo, quando vocês dão um coraçãozinho aí, podem dar coraçãozinho, todos vocês, apertem bastante coraçãozinho, tá? Tá do lado de vocês, ó, e do lado de vocês, pessoal, antes da gente começar, já começando essa live, apertem um coraçãozinho do lado de vocês.
Eu tenho um aviãozinho do lado ali também para vocês compartilharem para as pessoas, com as pessoas, né? Hoje ainda dá tempo de trazer essa informação arquetípica para o crush, né? Para vocês passarem essa informação cientificamente através de comportamento, através de atitudes, né? De uma nova personalidade ali a favor de vocês, né? E a favor do arquétipo também. Olha aí, o pessoal dando um coraçãozinho, já ativando o arquétipo do amante. O arquétipo do amante, eu deixei até uma imagem aqui do arquétipo do amante, né? Que é uma simbologia arquetípica, né? Dentro da psicologia junguiana. Deixa eu me apresentar, como eu falei, mais uma vez, eu sou Marcelo S., especialista em arquétipos também, além de ser só na questão da lei da atração, que as pessoas falam, mas lei da atração, ciência, mas tem a questão arquetípica também, que faz parte da ciência, da psicologia junguiana. Eu também, né, sou acadêmico de psicologia, e eu também conheço um pouco desse universo, um pouco bastante, né, sobre arquétipos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A Pamela está aí, Rafaela, o Odinei, olha aí, Osório, sejam bem-vindos. Pessoal, antes da gente falar sobre o arquétipo em questão aqui, que é o arquétipo do dia dos namorados, né? Que ele tem uma representatividade dentro dos 12 arquétipos de Jung, que é o amante, né? Quando a gente fala o arquétipo do amante, é aquela representatividade, mais uma vez lembrando do que se representa o amor. E para isso tem símbolos, tem imagens específicas, tem comportamento, tem música, tem cheiro, que vai representar essa informação. Fiquem tranquilos que eu vou ensinar para vocês, tá? Mas antes de falar sobre o arquétipo em si, que as pessoas me perguntam demais, eu gostaria que vocês entendessem de fato o que tem a ver a lei da atração, ou seja, essas questões de atração com o relacionamento amoroso. Quando a gente fala de lei da atração, primeiro que eu quero que vocês desmistifiquem, todo mundo escreva aí, ó, campo eletromagnético. Não existe lei da atração, existe campo eletromagnético. E quando eu entendo isso, claro que não vai dar para explicar 100% aqui para vocês como funciona esse mecanismo eletromagnetismo, mas só para vocês entenderem, nós não atraímos nada, nós somos atraídos às pessoas. Eu estou dizendo isso porque dentro de um contexto de relacionamento, as pessoas sempre me falam assim, professor, eu estou atraindo tanta gente negativa, tanto relacionamento que não dá certo, tantas pessoas que me traem, ou que fica comigo uma noite, eu fico um período e logo me deixa, ou me trai. Ou seja, eu estou atraindo tanto relacionamento que não agrega. E eu falo, bom, primeiro que você não atrai, já vamos entender essa live aqui de uma forma bem específica. Você não atrai nada. Primeiro, por quê? Porque nós trazemos dentro de um conceito da física quântica, ou seja, o que são leis? Lei é aquilo que funciona para mim e funciona para você, tá? Então eu quero que fique bem claro isso para vocês. Quando nós estamos falando de lei da atração, nós estamos falando de campo eletromagnetismo, tá? Campo eletromagnético. Por quê? Porque ela é uma lei que funciona independente de eu acreditar ou não. Assim como a gravidade, que fazem parte das 4 leis universais, eu sempre falo, não existe uma lei da gratidão. Isso é um conceito que a gente traz para a gente ter uma informação de comportamento, mas quando eu falo de lei, ela funciona. Então, assim, quando eu falo da gravidade, só para vocês entenderem aqui aonde a gente vai chegar, se eu pego, por exemplo, essa caneta aqui, eu estou usando a lei, tá? Ela vai cair na minha mão. Isso significa lei, tá? E se ela serve para mim, ela serve para a caneta, ela serve para todos vocês. Ou seja, de qualquer forma, qualquer pessoa que fizer isso, essa caneta vai cair. Então a gente entende que isso é funcional, isso funciona, é comprovado cientificamente. Não é uma questão, eu acho que funciona. Eu tenho certeza, 100%, que isso aqui funciona. Que isso aqui é uma lei. Se eu pegar um papel, se for você mesmo se jogando de algum lugar, você sabe que a lei da gravidade funciona. Tá, professor, mas o que tem a ver a lei da gravidade com a lei da atração, com relacionamento amoroso? Tem tudo a ver. Porque quando eu entendo de leis, eu entendo como usá-las também, né? Então, eu sei que se eu usar a gravidade contra mim, eu vou me machucar. Por exemplo, se eu subir num apartamento ali e me jogar, ao invés de descer as escadas e ir pelo elevador, eu me machuco. Então eu uso a lei da gravidade a meu favor. Eu pego o elevador, eu desço de escada, enfim, eu não faço nada que possa impedir o fluxo natural. Deu para vocês entenderem. Tá, e o que tem a ver isso com lei da atração? Tem a ver com lei do campo, o campo eletromagnético, que funciona da mesma forma que a gravidade. Independente se eu acredite ou não, não é uma questão de acreditar aqui.
O meu papel aqui não é convencer ninguém. O meu papel hoje nessa live é mostrar a verdade para vocês. Então, quando a gente fala de lei da atração, eu estou falando de leis universais. Eu estou falando de campo eletromagnético. Ele funciona para mim, ele funciona para você. Da mesma forma que eu acabei de explicar sobre gravidade. Eu não escolho vestir a gravidade. Ah, hoje eu vou usar a gravidade como se fosse uma roupa. Não, não é assim. Ela funciona 24 horas, independente se eu acredite ou não. Independente do que eu ache ou não. Ela faz parte de um sistema universal, de princípios, de leis. Da mesma forma, é o campo eletromagnético. Tá? Toda vez que eu penso, todo planeta ele é formado por eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? Eletricidade e ondas magnéticas. Se eu pegar qualquer coisa que existe dentro do planeta, eu não vou nem fora, tá? Mas vamos falar dentro do planeta, essa caneta, esse copo, tudo tem eletromagnetismo. A diferença desse copo para você é que ele não pensa e ele não escolhe. E aí sim, ele não consegue atrair, tá? Ou ser atraído a situações. Mas o mesmo princípio de energia, de concentração de massa, de elétrons, de magnetismo, no sentido de gerar eletricidade, de ser medido uma massa, né, de olhar através de medições de laboratório, saber que isso tem uma medição e que isso tem uma vibração eletromagnética, está tudo certo. Todo o planeta tem. Entendendo isso, eu tenho também. Claro, a diferença entre um copo, uma caneta e você é que você tem consciência. E quando eu tenho consciência, eu posso escolher aonde eu vou ser atraído. As pessoas, os lugares, os relacionamentos. E hoje, especificamente, nós estamos falando de relacionamento amoroso. Por que o senhor está explicando essa questão de eletromagnetismo, gravidade? Porque eu quero que vocês entendam que é uma lei. Então, quando eu entendo que algo é uma lei, eu vou usar o quê? A meu favor. Ninguém pega e vai faz alguma coisa contra a lei sabendo que aquilo vai prejudicar. A pessoa faz por um impulso, às vezes. Mas quando eu tenho consciência que se eu me jogo de um apartamento, de uma altura, ou se eu vou andando na contramão a 200 por hora, bêbado, embriagado, eu sei que aquilo ali é uma lei. Uma lei. Eu vou contra uma lei que eu com certeza vou ter consequências com relação àquilo. E se eu usar a meu favor, ou seja, pegar o carro, dirigir na mão certa, né, na velocidade certa, eu estou agindo a favor da lei. E assim funciona em todo o universo. Tá? Não adianta você querer brigar contra essa lei. E quando eu falo de campo eletromagnético, eu estou falando de sistema neural. Tá? Todos nós temos uma questão chamada neurônios. E todo neurônio, quando ele faz conexão, quando ele pensa, quando ele racionaliza, quando ele cria cenários, ele acaba gerando eletricidade. Agora vai ficar mais fácil vocês entenderem. Porque toda vez que vocês estão pensando, estão escolhendo, por exemplo, você que está nessa live hoje aqui, você fez o quê? Uma conexão neural. Você pensou, escolheu e está aqui hoje. Você gerou eletricidade e toda uma potência para te trazer aqui hoje. Tá? Aqui e agora, nesse momento. Para você ouvir o que você está ouvindo. Então tudo tem a ver com escolha. Quando eu estou pensando, eu estou criando eletricidade. E tudo, anotem aí. Vou tomar até uma água. Pessoal chegando aí. Pessoal, enquanto eu vou explicar, vocês vão compartilhando aí. Dá coraçãozinho bastante. Isso tem que ser compartilhado para as pessoas. Muita gente precisa saber sobre isso. Muitas pessoas precisam entender como é que funciona. Quem é você, quem somos nós, né? Se eu sei quem eu sou, como eu funciono, como eu devo andar dentro das leis universais, eu tenho resultados mais assertivos. Eu começo a trabalhar dentro de estatísticas, né? Então, assim, eu sei que se eu fizer 2 e 2 vão dar 4. Eu sei que se eu usar o campo eletromagnético, que o pessoal chama de lei da atração, e eu falo que não existe lei da atração, existe eletromagnetismo. E se eu usar isso a meu favor, como eu uso a gravidade, eu vou ter resultados positivos, né? Então, quando eu uso o meu eletromagnetismo a meu favor, é muito mais fácil. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: toda vez que vocês pensam, vocês criam eletricidade, ou seja, os meus neurônios criam eletricidade. E toda eletricidade tem magnetismo, tá? Então, toda vez que eu estou pensando, que eu estou escolhendo, por exemplo, o que está escolhendo, professor? Vamos explicar aqui para vocês. Toda vez que eu olho para uma situação amorosa, uma relação, seja minha, seja de um casal, seja na novela, seja em qualquer lugar, e eu escolho falar que aquilo não é o ideal, por exemplo, relacionamento não presta, eu nasci mesmo para ser traída, não tenho sorte no amor.
Eu estou gerando. Prestem atenção. Isso aqui é conteúdo rico, tá? Toda vez que eu estou pensando, ou seja, criando os neurônios ali e gerando eletricidade, eu estou automaticamente gerando magnetismo. Toda eletricidade gera magnetismo, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque isso eu faço em curso. Depois quem tiver interesse, a gente vai falar sobre os cursos. Mas, a priori, o que eu posso explicar para vocês é o seguinte: pensei, escolhi, olhei para essa realidade, criei esse cenário em que eu me vejo toda vez que relacionamento é difícil, que as coisas não dão certo, que o sistema é corrompido, que mulher não presta, homem não presta, enfim, seja lá o que for, eu automaticamente estou gerando ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas são como um GPS. Agora vamos entrar nessa linguagem agora. Sabe quando você entra dentro de um Uber e você manda antes de você chegar, antes do Uber chegar, vamos falar assim, você pega ali seu celular, deixa eu ver um celular aqui, se eu tenho um celular aqui. Peraí, outro celular. Tá, se eu entro dentro de um Uber, aqui achei, tá? Se eu entro dentro de um Uber, aliás, antes de entrar no Uber, eu pego aqui meu celular. Olha só, para vocês entenderem o que é eletromagnetismo, tá? A sua mente faz o mesmo processo que um GPS, tá? A diferença é que isso aqui é uma questão científica, eletrônica, e a sua mente ela é uma questão biológica, mas funciona do mesmo jeito, porque tudo tem o mesmo princípio eletromagnético, só para vocês entenderem, tá? Então, quando eu pego meu celular aqui e falo, eu vou lá para o Shopping Goiabeiras, vou fazer uma propaganda aqui, e eu chamo um Uber, e eu coloco lá destino, Shopping Goiabeiras. Eu estou escolhendo para onde eu vou. Ou seja, primeiro eu penso, eu gero ondas, aqui eu escolho. Vamos supor que esse GPS aqui é você, tá? Quando você, é sua mente, né? Suas redes neurais. Quando você clica lá o destino, ele vai calcular e vai te levar até o lugar. Então, o que o GPS vai fazer? Ele vai pegar aquilo que estiver mais próximo, ou seja, o Uber que estiver mais próximo, e vai trazer até você. Ou seja, você primeiro escolheu aonde você quer ir. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo, que isso é ouro. Primeiro você escolheu o destino que você quer, depois o Uber veio. Aí sim, as coisas podem até chegar até você, mas primeiro você foi levado até as coisas. O que eu quero que vocês entendam? Vocês não atraem nada, vocês são atraídos. Toda vez que eu penso em uma relação amorosa desafiadora, eu estou gerando eletromagnetismo. E aí todas as minhas ondas neurais, eu vou falar GPS para ficar claro a linguagem de vocês. É como se eu tivesse ligado o GPS e fosse mandar buscar o pior relacionamento que existe no mundo. Quando eu mando essa informação, eu falo, eu quero que você rastreie, da mesma forma que você manda rastrear um Uber para te levar no Shopping Goiabeiras, um exemplo, ou qualquer shopping aí, estou dando um exemplo. A mesma hora que eu mando o comando, ele vai rastrear o que tiver mais perto. Aí sim, depois, ele traz para mim. Ou seja, aí sim a lei da atração volta para mim. Mas eu, primeiramente, escolhi. E eu quero que vocês entendam que são escolhas que geram atração. Então, quando eu estou escolhendo, por exemplo, que vai ser difícil um relacionamento, eu ligo um GPS, ou seja, eu gero eletricidade na minha mente, que automaticamente cria neurônios, os neurônios criam magnetismo, desculpa, é muita informação aqui, eu fico perdido. E aí o que acontece? Eu vou começar a me conectar com os mais próximos cenários de pessoas que vão dar o resultado que eu estou buscando, ou seja, me levar ao destino que eu quero. E qual é o destino que eu estou escolhendo? Dentro dessa situação aqui, relacionamento não presta. E aí eu não entendo por que eu estou conectado com pessoas que não estão condizendo com aquilo que eu estou escolhendo. Escolhendo no sentido assim, eu queria tanto um relacionamento, mas só arranjo gente que não presta. E eu crio esse cenário e eu começo a criar eletricidade através disso. E essa eletricidade vai criar onda, igual quando você joga uma pedra na água. Ela cria ondas, tá? A mesma coisa, quando você pensa, ele cria ondas. E essas ondas vão se conectar com a primeira pessoa que estiver no mesmo nível de escolha que você fez. Então, se eu estou escolhendo um relacionamento maravilhoso, se eu estou focado nesse relacionamento e eu estou criando cenários
onde eu estou com aquela pessoa vivenciando uma realidade, por exemplo, eu estou viajando para Paris com aquela pessoa, estou viajando para o Nordeste, e você começa a criar, não é imaginar, não é imaginar, é criar cenários, comportamento, é como seria eu estando com um relacionamento, não é sentar e ficar imaginando, porque isso não vai resolver. O que eu falo para vocês é gerar frequência, gerar ondas eletromagnéticas. E quando você para e você começa a se colocar nos cenários, por exemplo, o que eu vou fazer semana que vem quando eu tiver um relacionamento? A gente vai comer uma pizza. Você está se colocando em cenários. E aí você está escolhendo essas realidades. E você está mandando GPS, você está mandando o que? O localizador ir atrás de alguém que está compatível a esse mesmo desejo que você. Eu não estou falando uma pessoa igual a você, porque ninguém é igual a você, tá? Isso tem a ver com o universo particular. Cada um tem o seu universo particular. Eu estou falando de gerar o eletromagnetismo para se conectar a alguém que queira vivenciar e experienciar o mesmo que você. É como se eu estivesse querendo ir para o Shopping Pantanal, o Shopping Goiabeiras, no caso eu falei aqui, e o Uber também estivesse próximo daquela localidade para me levar. Então vai estar tudo certo, tudo combinando. A mesma coisa funciona quando eu gero a onda para alguém, para me relacionar. Só que o que acontece? Na maioria das vezes nós estamos reclamando. Nós não, estou dando um exemplo. Eu já entendo como é que funciona. Mas está reclamando. Eu não tenho sorte no amor. As coisas não funcionam para mim. E aí eu quero que vocês entendam que essa lei, ou seja, a lei da atração, entre aspas, o campo eletromagnético, você não vai escolher usar ou não. Ele está funcionando 24 horas. Toda vez que você pensa, toda vez que você se comporta como uma pessoa que não merece um relacionamento, porque, mas eu não falo, professor, que eu não mereço, mas quando você diz que relacionamento não presta, você não está merecendo um relacionamento que presta, entende? Você está se colocando como uma pessoa vítima que não merece o melhor. E é claro que você liga um GPS que vai buscar igual uma rádio, gente. Olha só, no mundo quântico não muda com o mundo físico natural do ser humano, aqui biológico, químico, é a mesma coisa. Tá? Porque isso é comprovado cientificamente. Eu estou falando para vocês, não é que eu ache isso. Nós estamos falando de ciência. E toda vez que você pensa e potencializa e predomina um pensamento, você acaba sendo atraído àquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês pensem em um carro o dia inteiro, um carro que vocês gostaram, né? Um número que vocês estão visualizando, ou uma cor, uma roupa, até uma pessoa. Quando você predomina isso diariamente, por longo tempo, claro, você acaba vendo essa pessoa na rua, você acaba encontrando essa pessoa na rua. Mas por quê? Porque você gerou uma onda que se conectou a essa pessoa e todo o processo vai fazer o quê? A lei da atração funcionar. Ou seja, campo eletromagnético, tá? Da mesma forma que se eu pegar um metal e um ímã, eles vão se conectar. Isso é lei, eu não mudo isso, tá? Eles vão se atrair, ou seja, eles vão se conectar. E quando a gente fala de eletromagnetismo, toda vez que eu gero uma onda, ou seja, um eletromagnetismo, e não tem nada a ver com onda de vibração, tá, gente? Isso aí é secundário, aí é depois. Mas primeiro é escolha mental. Eu escolho a realidade que eu estou vivendo, ou seja, quando eu reclamo de algo, quando eu estou falando que relacionamento não presta, tudo isso, eu estou gerando ondas. E elas vão atrás daquela pessoa, do Uber, vamos falar assim, né? Só para vocês entenderem. É como se eu tivesse assim com a rádio na minha frente, sabe? Rádio FM. E lá tem todas as estações, 99, 101, vamos supor, Band, Gazeta, Globo FM, Rádio Cultura, todas as rádios estão ali, tá? Vamos colocar que tem a rádio da pessoa que trai, a rádio da pessoa que quer construir família, a rádio da pessoa que quer só baderna, a rádio da pessoa que quer só um relacionamento passageiro, ou a rádio da pessoa que quer um trisal, não é nem casal, um trisal. Todas as rádios existem e vocês sabem disso. Então, a rádio da pessoa que não quer nada sério, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, toda vez que vocês começam a conectar o GPS de vocês, ou seja, a rádio, vocês vão começar a sintonizar na frequência. Aí onde eu falo frequência de rádio, não é frequência de vibrar o corpo, não. Frequência de rádio. Quando eu começo a soltar essa onda de frequência, ela vai se conectar à rádio, não é assim? Se eu pego lá o meu carro e começo a me sintonizar na Globo FM, eu vou ouvir as músicas que estão tocando lá. Eu não vou ouvir as músicas que estão tocando na Gazeta. Não é a mesma rádio.
não é a mesma estação, não é a mesma conexão. É isso que eu quero dizer. Então, como é que você quer um relacionamento sério se você está vibrando, ou seja, você está gerando onda eletromagnética em pensamentos que não agregam, em situações desagradáveis que você já teve? São pessoas que traz como vitimismo uma traição, por exemplo. Quantas pessoas chegam para mim e falam, mas é porque eu fui traída, mas é porque nunca deu certo o relacionamento para mim. Ela está trazendo isso toda hora. E como ela quer um resultado positivo, se é ela que cria o cenário, se é ela que cria a onda para conectar com o GPS, ela está esperando que quem vai fazer isso? Quem que vai fazer? Ninguém vai fazer isso por você. O que eu posso fazer aqui é te ensinar como funciona isso. Agora, quem vai fazer a onda ser gerada é você. E eu estou dizendo que isso é científico, como a gravidade. Se você usar a seu favor o campo eletromagnético, você vai ser levado aos melhores cenários. Pessoas que vão te apresentar outras pessoas. Às vezes não é nem um relacionamento, porque tem gente que fala, mas eu fui numa festa e não conheci ninguém. Mas você conheceu alguém que vai te apresentar um dia uma outra pessoa. Ou você se conectou, ou você está próximo. De alguma forma você está entrando em contato com aquilo que você está escolhendo. E eu sempre falo, cuidado com o tempo de ruptura. As pessoas ficam muito preocupadas, elas estão achando que é mágica, que é Disney, que elas pensou, já consegue, né? Não é assim que funciona. Se fosse assim, vocês estavam mortos já. Porque tanta coisa tranqueira que acaba pensando, tanta coisa que não agrega, tanta coisa ruim que vocês pensam, eu sempre que eu conheço de mente, é pensando que não tem dinheiro para pagar a conta, é pensando que vai ser traído, é pensando que a vida é difícil. Você imagina se isso acontecesse toda hora. Vocês estavam danados, como se diz, né? Mas só para vocês entenderem que não é tão rápido assim que acontece. Isso é muito positivo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que não acontece tão rápido uma coisa ruim, também vocês têm que ter a consciênciazinha de vocês e a paciênciazinha de que não vai acontecer tão rápido também um crush aparecer na vida de vocês. Porque vai ser um processo. Se eu coloco um ovo para cozinhar na água, são 7 minutos. Se eu estou grávida, uma mulher, são 8 meses, 9 meses. E isso vocês têm que entender. Tem coisas que têm prazos diferentes. Então, assim, quando a gente começa a acessar, eu tenho que entender que a partir daquele momento eu vou criar cenários e possibilidades. Eu não tenho que achar que eu pensei aqui agora, porque eu entendi isso agora. Pode ser. Gente, pode ser que vocês saiam hoje e conheçam o amor da vida de vocês. Daqui a pouco. Pode ser, pode. Está aleatório isso, está aberto. A partir do momento em que você começa a gerar essas ondas, a partir do momento em que você entende isso, fala, poxa, eu sou o personagem principal. Eu sou o sujeito, sou eu que tenho que fazer isso, não é o outro. E se eu continuar com esse discurso falido de que homem não presta, mulher não presta, que relacionamento não presta, eu vou ser levado, isso é lei. Isso não é achismo. Eu estou falando que quando eu faço um processo desse, eu sou conectado a uma outra realidade daquela. Da mesma forma que se eu me conectar na Gazeta, na Band, na Globo FM, eu vou ouvir aquela estação. Eu vou ver a programação que está saindo de lá. Eu não vou ver a programação que está saindo de outra rádio. O que eu quero que vocês entendam, se eu estou ligado na programação de traição, de que relacionamento não presta, eu não tenho como esperar algo a não ser isso. E aí eu começo a repetir isso várias e várias vezes na minha vida. Então, eu acredito que ficou claro para vocês isso, que é uma escolha, tá? O que é escolher? Eu estou vivendo, eu estou pensando aqui que relacionamento não presta. Eu tenho uma escolha para fazer, eu posso a partir de agora escolher, eu não quero mais pensar assim, eu quero pensar assim. E eu sei que quando eu pensar assim, eu vou gerar eletromagnetismo, e vai ser a meu favor isso. Eu não preciso passar pelo mesmo experimento doloroso todas as vezes, eu já sei como é que funciona, eu já sei que se eu ficar nessa onda, é disso que eu vou ter. E se eu sair dessa onda, eu tenho uma probabilidade de ter isso aqui. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Pessoal, tô vendo o pessoal, olha lá, doutora Valquíria, Lei da Atração, um beijo, Flaviane, Rafa, doutora Valquíria aqui, né? Gente, olha só, alguém quer me fazer uma pergunta enquanto eu tomo água, porque eu falei bastante, eu entreguei muita informação para vocês agora. Vocês vão ter que acessar isso com calma. Mas vamos lá, qual a dúvida de vocês com relação à física quântica, lei da atração e relacionamento amoroso? Esse é o tema de hoje, tá? Aproveitem e perguntem, tá? Eu estou aqui para responder. Daqui a pouquinho eu já estou saindo. Porque eu já gerei a onda do que eu desejo há 7 anos atrás e já aconteceu. Já deu certo. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui, porque eu nem vi. Tem um monte de pessoa, um monte de coisa aqui. Vamos lá, pessoal. A Josiane entrou aqui.
Tá, vamos lá. Pergunta, quando a gente faz pergunta, a gente constrói novos cenários, tá? Porque a gente acaba tendo resposta, né? Então, enfim. Mas vamos lá, as pessoas falam, olha lá, o que podemos, a Bia Pinheiro, né? Vamos lá, Bia, boa noite, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar, né? O que podemos fazer de exercício para encontrar alguém bacana? Ótima pergunta, Bia. Primeira coisa, a gente precisa entender isso aqui que está acontecendo, né? Eu preciso entender que as leis funcionam. Por exemplo, eu acabei de explicar para vocês sobre campo eletromagnético, sobre gravidade, que elas estão funcionando. Beijo, Bia. Que elas estão funcionando. Então, se eu tenho uma escolha a fazer, por exemplo, qual a escolha? Você não escolheu a roupa que você está vestida aí agora? Eu tenho certeza que vocês escolheram isso hoje. Eu tenho certeza que vocês escolheram o perfume que vocês passaram. Eu tenho certeza que vocês escolheram o sapato que vocês estão calçando. Eu tenho certeza disso. E quando eu falo isso, eu estou falando de escolha. Da mesma forma que a Bia me perguntou, qual exercício que eu faço para ter isso mais ativo na minha vida? Primeiro, eu tenho que escolher querer isso. Qual é a sua escolha, Bia? Qual é a escolha de vocês? Ah, eu escolho acreditar que relacionamento não presta. Pronto, é isso que vai acontecer. Não tem magia. É eletricidade, eletromagnetismo. Ah, ó, eu a partir de agora estou entendendo isso que o Marcelo está falando, porque deixa eu dar uma boa notícia para vocês, tá? A partir do momento em que vocês sabem disso, vocês acessam uma outra consciência, tá? Ou seja, até então eu não sabia que isso era uma realidade, hoje eu já sei. Então eu sei usar isso a meu favor agora, eu não vou ficar usando isso contra mim. Se eu sei que se eu penso e predomino, porque olha só, vocês têm média de 54 mil pensamentos por dia, tá? Negativo. Negativo, tá? O grande lance aqui não é se preocupar com 54 mil pensamentos negativos, porque vocês jamais vão conseguir controlar. Jamais. A grande charada aqui é vocês conseguirem controlar um pensamento positivo, um predominante. A mente da gente responde como o inconsciente e o consciente. O lado inconsciente é o lado das memórias, dos arquétipos, né? Das informações de traumas, igual ó, eu já ouvi aqui, a Bia falou aqui, ó. Eu saí de um relacionamento tóxico e encontrei pessoas com personalidade próxima do meu ex e percebi os sinais e saí correndo, mas não me fecho para o amor. Mas olha só, se você, Bia, eu vou te dizer já de cara e não se surpreenda com isso. E eu estou falando isso porque eu sei como é que funciona, tá? Se você está se relacionando no sentido de encontrando cenários de pessoas assim, é porque você ainda predomina isso em você. O que é predominar isso em você? Você ainda tem essa memória afetiva de que você foi machucada e de que você está num papel de sofrimento e de que você não está conseguindo se relacionar com pessoas que não sejam do mesmo nível, né? Do mesmo nível da outra. O que acontece? Quando você traz esse cenário para você, por exemplo, eu tenho duas escolhas. Eu vivi uma relação, eu vivi uma história e ela me machucou, eu escolho não querer mais isso. E escolher não querer mais isso, aí sim, a gente pode falar de comando, seria eu toda hora olhar para esse meu superconsciente, né, para esse banco de dados também, essa memória, e falar para ela, eu já sei o que eu não quero, e o que eu quero é isso. E aí você dá comandos todo dia, se preparando para isso. Como assim? Eu não posso criar cenários quando eu saio de casa, quando eu vou dormir, toda hora, predominando aquilo que eu sofri. Eu tenho que predominar agora aquilo que eu escolhi como algo ideal para mim. O que é o arquétipo? É o ideal de algo. Quando você fala bem assim, por exemplo, só para vocês entenderem, quando a gente fala de espiritualidade, independente da religião aqui, quando eu falo o arquétipo ideal da representatividade de espiritualidade, Jesus Cristo, dando um exemplo. Então eu sei que aquele comportamento é o ideal para que eu tenha uma conexão espiritual. Então ele é um arquétipo ideal. Então eu tenho que ter um comportamento ideal para aquilo que eu estou buscando. Então se eu quero um relacionamento que não é igual ao que eu tive no passado, eu não posso me comportar mais como se eu estivesse naquele cenário. Eu tenho que me comportar agora como se eu estivesse com a pessoa ideal. Não é uma questão de encenação, é uma questão de escolha. Eu todo dia quando acordo, eu escolho ser feliz. Eu olho para o meu inconsciente e falo, eu sei que você está aí. Eu sei que vocês estão dando comando para que eu sofra, mas eu não quero mais. E eu escolho ser feliz. Eu escolher pessoas ideais para mim.
Então, o que eu vivenciei, o que eu passei, eu não ligo. Dei esse comando, anotem aí, ó. Eu não ligo. Na hora que vier a mensagem, Bia, relacionamento não presta, tive uma última experiência que não foi legal. Eu não ligo. O que é ligar? Acender da vida. Vocês não podem acender essa informação. Quando eu olho as memórias de relacionamentos errados que eu tive, eu falo, eu não ligo, porque eu estou no controle, sou eu que escolho qual relacionamento eu quero agora, porque eu descobri que eu gero eletromagnetismo, e quando eu gero isso, esse GPS, por lei, ele vai ter que ligar, e ele vai ter que rastrear essa pessoa. Eu não preciso me preocupar com relação a isso, eu só preciso ser o príncipe. Se você quer ter a princesa, você tem que ter o príncipe. Se você quer o príncipe, você tem que ser a princesa. Ou vice-versa, quer o príncipe, também pode ser o príncipe. Se quer uma princesa que é princesa, pode ser princesa também. O que eu estou dizendo dentro dessa metáfora é que se eu tenho que ser antes, tudo aquilo que pedires, crendo que recebeu, receberá. Ou seja, onda eletromagnética, se eu gero a onda certa, eu me conecto, porque isso é lei, isso é científico. E para quem não acredita na ciência, é bíblico também, tá? Tudo aquilo que pedires, crendo que recebeu, receberá. Ou seja, não tenho ainda o crush, mas se eu gerei onda eletromagnética, eu vou me conectar, igual eu me conecto ao Wi-Fi na casa de uma pessoa, igual eu me conecto automaticamente quando eu chego aqui em casa, no Wi-Fi daqui de casa, porque é automático o processo. A partir do momento em que eu dou o comando, eu não me preocupo mais com isso. O que eu estou pedindo para vocês é não predominarem o relacionamento errado. Não predominar que vocês sofreram, porque isso já foi, já aconteceu. Vocês não podem viver nesse mesmo cenário, vocês têm que sair desse cenário. Vocês têm que entrar em um outro cenário, porque vocês entendem que vão ser levados a ele. O problema não é ter vivido a vida inteira reclamando da vida, o problema é o que eu faço com isso. Então, enquanto eu estiver reclamando, eu estou gerando ondas, eletromagnetismo. Uma das 4 leis universais. O que é lei? Aquilo que funciona para mim e para qualquer pessoa. Eu dei o exemplo no começo da live, gravidade. Eu pego essa caneta, ela cai. Eletromagnetismo, eu penso, gera eletricidade, gera onda. Onda se conecta com onda. Ou seja, a primeira pessoa que estiver no mesmo nível de onda que eu, eletromagnetismo, eu vou me conectar com ela. Então, se essa pessoa ela atrai, ela é uma pessoa que não quer nada com a vida, e eu estou pensando que eu só atraio isso, ou que eu só vivenciei isso, são conexões. É igual eu pegar meu rádio e me conectar em rádios, em estações de rádio. Eu vou ouvir a programação daquela rádio, tá? Então não reclame, você não está atraindo nada, você é atraído. Então quando você pensa, você gera onda, e essa onda te leva a pessoas e lugares. Mesmo que essa pessoa bateu na sua porta, não é que você atraiu, primeiro você gerou a onda. O fato de quem veio primeiro pouco importa. Você primeiro criou a onda, porque você é o sujeito principal da história. O outro só é um personagem na sua vida, porque quem vive é você, essa história. Então é você que gera eletromagnetismo. E quando eu entendo isso, eu sei trabalhar isso ao meu favor. Porque toda vez que eu penso que relacionamento não presta, eu falo, por que eu estou pensando isso? Quem mandou eu pensar isso? Bia, a resposta seria isso para a sua pergunta, tá? Toda vez que vier o pensamento, você vai falar, mas por que tem que ser difícil? Por que relacionamento não pode ser fácil? Por que eu não posso encontrar o grande amor da minha vida? Por que eu tenho que estar sempre tendo um relacionamento tóxico? Você já se perguntou isso? Na hora que vier a pergunta, você fala, tá, mas de onde veio isso? Veio da minha mãe. Tá, mas o que teve a minha mãe comigo? Sou eu que eu escolho? Então tá, eu deixo isso para ela, isso não tem nada a ver comigo. Esse pensamento veio dos meus amigos que se foram traídos, tá, são deles, não são meu. Ou esse pensamento veio de uma última relação que eu tive, tá, mas não tenho mais. Por que eu tenho que viver ela? É uma questão de sabedoria. Você vai olhar para isso e você vai falar, eu escolho a partir de agora, igual você pegou essa roupa, igual eu peguei ela hoje, ó, eu escolho vestir essa roupa agora. Eu escolho mudar o meu cenário. E você tem que ter paciência para entender que você está criando novas ondas. E o que eu acabei de explicar, tempo de ruptura, uma gravidez são 9 meses, um ovo leva 6 minutos para cozinhar. Quando eu boto uma água no cubo, pego uma cuba de gelo e coloco a água ali, põe para congelar, não é na hora, são 2, 3 horas para virar gelo. Então você está saindo agora dessa crença. Então você tem que ter paciência, todos vocês, para entender que vocês a partir de agora vão começar a gerar onda. Ou não. É uma escolha. É uma escolha. O que eu estou dizendo é que, claro, existe método para isso. Claro que existe método para isso. Existe toda uma metodologia. Claro, eu não consigo em uma live dessa
Eu tenho que sair já já, daqui a pouco, explicar para vocês como funciona o passo a passo de trabalhar isso. Eu tenho um treinamento específico chamado ACR, Ativação Consciente da Realidade, como você vai usar o GPS. Eu faço mentoria individual. Eu estou aqui todo dia falando para vocês como funciona, postando. É uma escolha querer isso ou não. Ah, mas eu não sei como funciona isso, eu não sei como trabalhar. Tá, mas eu sei. Eu estou dizendo, eu sei. Eu posso te ajudar, mas você tem que querer primeiro isso. Não sou eu que vou querer para você. Eu sei como funciona, eu uso e dá certo 100% para mim. Inclusive, eu tenho um monte de aluno que usa e dá certo. Eu tenho alunos que casaram, eu tenho alunos que estão felizes, maravilhosamente bem. E, enfim, é uma escolha. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, isso vocês não têm como fugir. Eletromagnetismo funciona igual gravidade. A diferença é aprenda a usar a favor de vocês, tá? Então, quando eu falo de neurotransmissor, quando eu falo de arquétipos, eu estou falando de construir cenários que vão favorecer na hora da escolha de vocês, tá? Então, não é apenas colocar uma imagem ali atrás. Eu coloquei proposital, mas eu estou com um comportamento arquetípico adequado para o arquétipo do amante. Porque a minha linguagem é de construção, não é de destruição. Eu estou construindo relacionamentos. Eu estou me comportando como uma pessoa que está trazendo um conceito arquetípico do ideal de relacionamento, que é você se colocar como o ator principal, é como você se colocar como aquilo que você gostaria de ser, de ter. Então, se eu quero o príncipe, eu tenho que ser a princesa. E o que é ser a princesa, que é a dica, é você construir cenários em você primeiro. Então, o que uma pessoa casada faz? O que uma pessoa que se relaciona faz? Ela se relaciona com pessoas assim. Ela se relaciona com conteúdos assim. Isso é comportamento arquetípico. Não adianta vocês colocarem uma maçã para gerar amor, um morango, um coração. Isso é só lembranças. O seu inconsciente vai olhar e falar, eu sei que isso é um arquétipo de amor, mas e aí, seu comportamento não vai mudar? E é isso que eu ensino. É isso que eu ensino nas mentorias, é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Não adianta vocês terem a imagem de algo, porque ela não é a única representatividade. Ela só é uma lembrança daquilo que você deveria ser. Só que se você não é, ela não dá certo, tá? Ela só passa a ser um ruído branco. Então, muita gente me pergunta sobre arquétipos e não entendem como funciona. Arquétipo é personalidade. Existem 12 arquétipos junguianos. Hoje eu estou representando o sábio, o amante, eu estou representando aqui o prestativo, porque eu estou prestando serviço para vocês. Isso é comportamento. Eu poderia colocar qualquer imagem aqui de um arquétipo do prestativo, mas se eu não estou prestando serviços, se eu não estou contribuindo com o comportamento, não vai funcionar. E para cada linguagem arquetípica eu tenho que saber o que usar. Hoje eu estou usando a linguagem do amante, porque eu estou falando de amor. Eu estou falando de relacionamentos. E eu estou dando dica de como vocês se relacionarem. Então, por isso que você tem que saber como viver o arquétipo. E aí sim, eu posso colocar qualquer cenário a favor. Mas se eu não tiver um comportamento a favor, não funciona, tá? Vai ser ruído branco. O que é ruído branco? Põe um outdoor na cidade, passa todo dia. Vai chegar uma hora que aquele outdoor não te chama atenção mais. Ele passa despercebido para você. Igual um carro que você compra. No primeiro dia você olha na garagem, olha. Uma semana, 2 semanas, você está apaixonado pelo carro. Chega uma hora que ele vira um ruído branco. Ele só é mais um carro, tá? E aí você vai desejar outro. Então o que eu falo para vocês? Não adianta ter simbologia das coisas. Vocês precisam ter comportamento. A mesma coisa que eu falo da riqueza. A riqueza é um comportamento. Você tem que ter uma mente rica. E quando você tem uma mente rica, você sabe como faz dinheiro. Quando você tem uma mente apaixonante, uma mente de amor, que é o arquétipo do amante, uma mente que está conectada com amor próprio, você se conecta e você gera essa onda e você é atraído a essas pessoas. Então tem a ver com comportamento primeiro. Como é que você anda se comportando? Ah, homem não presta, mulher não presta, Deus me livre, eu não vou me relacionar. O seu comportamento é anti-amor. A gente fala de antimatéria, de anti-existência, anti-amor. Você está vivendo a sombra de um arquétipo. E é claro que você vai ter a sombra dela para você também, tá? A Érica perguntou aqui, quando uma pessoa é do jeito que você sempre quis e depois que a gente se apaixona, a pessoa mudou, tem como resgatar e ela voltar a ser como era? Bom, isso é muito pessoal, Érica. Eu acredito sempre que as pessoas se revelam. Eu não acredito que ninguém se transforma.
né? A pessoa ela só potencializa aquilo que ela é. É claro que quando a gente fala de arquétipos de comportamento, eu me adapto a alguns comportamentos. Por exemplo, se eu era uma pessoa muito difícil, hoje eu me torno uma pessoa mais fácil. Mas porque primeiro me beneficia. Né? E aí sim eu consigo beneficiar as pessoas. Isso tem a ver com o arquétipo também, do caridoso. Primeiro eu cuido de mim, o cuidador, e depois eu cuido do próximo. Mas quando a gente está falando de pessoas que se revelaram, eu não sei como lidar com uma situação dessa, porque eu acho que ela está tão clara e evidente. A única coisa que eu acho que você poderia fazer é escolher uma outra pessoa, escolher um outro personagem na sua vida, né? Ó, claro, depois de diálogos, não estou falando que você não pode chegar para uma pessoa dessa que teve um comportamento. Eu sempre dou no meu treinamento bioquímica dos relacionamentos, bom, tirando a sua dúvida, eu tenho um treinamento chamado Bioquímica dos Relacionamentos na Lei da Atração, na Física Quântica. E nesse treinamento, que na minha mentoria eu também ensino, eu ensino linguagens que você fala com a pessoa e você faz uma hipnose sugestiva nela. Aí sim, eu posso trabalhar hipnose sugestiva e se a pessoa realmente, ela consegue talvez resgatar aquilo que nela está adormecido. Mas se for um padrão de comportamento narcisista, algum problema psicomental, não, aí não tem como ser resolvido, tá? Aí no caso a pessoa precisa de tratamento psiquiátrico, médico, terapia, porque de repente é um transtorno de personalidade. Mas se não for um transtorno assim, tá tudo certo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que nesse meu treinamento Bioquímica dos Relacionamentos, eu ensino sim, se essa é a sua pergunta, como você trabalhar linguagens, aí a gente trabalha PNL, a gente trabalha hipnoses sugestivas, onde eu vou sugerir através de linguagens específicas um comportamento. Por exemplo, quando a gente sugere algo para alguém, você está no supermercado e você está ouvindo lá uma música por exemplo, uma música italiana e tem na prateleira ali um monte de vinho italiano, isso é uma sugestão. Não é uma probabilidade de todo mundo comprar, mas é uma sugestão positiva de alguém olhar na hora aquela imagem que está ali ouvindo a música, ou seja, sugestão, e levar aquele vinho italiano. Tá? Isso já foi feito em experimentos, eu tenho vários explicando isso. Já fiz vários experimentos assim, tá? Tem experimento que a pessoa está na porta de uma loja, tentando chamar a pessoa para entrar na loja. Ela não entra, aí já tem uma imagem, já o mesmo ator com violão tocando com rosas, sugerindo que a pessoa entrasse no Dia dos Namorados ali. Então, assim, muda todo um conceito. Então, a sugestão pode impactar sim, porque nós somos sugeridos toda hora. Quando você está andando na rua, compre isso, ligue em tal lugar, vê tal coisa. Então, a sugestão funciona? Sim. Mas para isso precisa de um treinamento. Não é nenhuma live dessa que eu vou conseguir entregar para vocês. O que eu estou entregando aqui que é possível, tá? Dentro de uma probabilidade estatística e científica, não tem nada de holístico no meio. Embora o metafísico existe, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu também sou uma pessoa muito espiritualizada, tenho minha fé totalmente bem sustentada, bem firme, bem sólida, e eu uso a fé junto com a ciência. E como eu sou cientista, aqui eu estou trazendo ciência para vocês. Mas é claro que se a gente fosse falar também de uma questão espiritualizada, claro, a ciência e a espiritualidade estão juntas. Eu só estou dizendo assim, eu estou trazendo as duas coisas e potencializando aquilo que em mim é predominante, que é a ciência, tá? Então, quando eu falo para você que existe um campo eletromagnético, eu estou falando para você de milagre, de escolha, de fé. É a mesma coisa, tá? Então, quando você fala assim, o que queres que eu te faça, né, biblicamente? Eu quero enxergar. Eu estou falando de escolha, eu estou falando de fé e eu estou falando de campo eletromagnético, tá? Se você gera onda, você se conecta a milagre. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu estou pensando na minha cura, quando eu estou pensando em algo, eu conecto a onda que vai me levar à cura, o milagre. Então isso foi muito claro nas passagens, né? O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Vai em paz, tua fé te curou. Isso é, a sua onda eletromagnética acessou o milagre. Eu sou o milagre, né? Ele fala, né? Eu sou o milagre, a vida. Se você me acessar, você é curado. E acessar tem a ver com eletromagnetismo. E escolha, fé é escolha. Eu tenho duas opções, acreditar que isso pode e acreditar que não pode. As duas vão me dar um resultado. Essa, se não for positiva, por que eu vou insistir nela? Então eu prefiro escolher que tudo é possível. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Bom, pessoal, acho que já deu o nosso tempo de live aqui. Eu queria falar para vocês um pouco, só finalizar aqui, que existe também uma questão chamada neurotransmissores.
Quando eu me relaciono com uma pessoa, só para deixa eu ver o que está falando aqui, obrigado meu anjo, Helenice, vamos na física quântica, bioquímica dos relacionamentos. A comadre Sebastiana sabe bem como é que é bioquímica, né? Um abraço, um beijo. Logo a gente vai ter projeto novo aí com a comadre do Brasil, tá? Fazendo um projeto bem legal aí com mulheres empoderadas. E nesse treinamento a gente vai falar de bioquímica também, mas isso aí é mais para frente. Olha só. Então, respondendo a pergunta de vocês, é claro que existem ferramentas, se essa é a pergunta, para que eu tenha um ótimo relacionamento. Mas é claro que você vai escolher primeiro se você vai vivenciar isso ou não. Isso é lei, tá? Não tem como ser o outro. Depois que você faz a escolha, é claro que você entra no campo de probabilidades, que é o mais ideal, que eu acho fantástico da física quântica, né? Quando eu escolho uma realidade, eu assumi um risco, e assumir um risco é fé, tá? Fé é totalmente risco. E eu falo às vezes para as pessoas, né? Elas têm tanto medo de arriscar, e às vezes eu falo, o risco é tão pequeno para o resultado tão grande que vocês podem ter, por que vocês estão com medo? Né? E é isso que acontece, eu tenho medo, porque será que isso vai mexer com a minha fé? Ou às vezes eu vou... Não, calma! Vocês não estão investindo a vida de vocês, vocês não estão investindo milhões. E uma das coisas que eu vou alertar vocês aqui agora é que a vida, o tempo é a coisa mais rica que vocês têm. Não percam tempo com besteira, né? Não percam tempo com dúvidas, com será, com incertezas, porque vocês não têm tanto tempo assim. Nós não temos tanto tempo assim. A gente tem que ter uma consciência de que a gente uma hora vai embora, né? E quando a gente for, se a gente não realizou, a gente não vai conseguir realizar, tá? Assim, dentro desse contexto aqui que eu estou agora. Eu não sei depois, não vou entrar em espiritualidade aqui, né? Depois da vida, tal, não quero falar, eu quero falar daquilo que eu posso provar agora. Então eu falo para você, vai ter pessoas que vão passar a vida inteira, elas vão ficar nessa, será que eu consigo, será que vai dar certo? E elas não vão conseguir cumprir aquilo, alcançar aquele objetivo que elas teve, por medo de escolher. Eu sempre falo que a escolha é igual um milho de pipoca. Você pega o milho de pipoca e bota numa panela e superaquece ele. Ele obrigadamente dá um salto quântico, ele se torna o quê? A pipoca. E para isso acontecer tem que ter uma escolha, tem que ter uma transformação. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês escolham a melhor realidade e entendam que o tempo de vocês, o chi que a gente fala, a energia vital, ela está sendo contabilizada. Não esqueçam, ela não para, é uma lei, igual a gravidade, igual ao eletromagnetismo. Entendam de lei, entendam de ciência que vocês vão mudar a vida de vocês. Então, quando eu trabalho tudo isso a meu favor, eu uso o tempo a meu favor, eu uso a ciência a meu favor, eu uso o magnetismo a meu favor, eu uso a gravidade a meu favor. E aí depende se eu sinto, se eu vibro ou não, ela funciona do mesmo jeito. Eu sempre falo que vibrar, sentir é secundário, tá? Não é que não exista, tá? As pessoas confundem muito quando eu falo a frequência vibracional, ela é secundária, é uma escolha primordial, primária. Então, primeiro eu escolho se eu quero uma realidade, depois eu vibro em cima dela. Aí a vibração acontece. E aí os sentimentos são gerados. Primeiro eu acesso o banco de dados de memórias e aí eu tenho uma reação. Ou seja, tudo aquilo que eu vibro, que eu sinto, que eu gero onda, frequência, eu escolho primeiro. Tá? Dá um exemplo claro para você. Você liga a TV e você coloca um filme de terror. Você vai ter as emoções depois. Primeiro você escolheu assistir o filme, depois você sentiu o medo. Então, quando a gente fala de sentimento, frequência, vibração, ela é secundária. Eu não digo que não existe, muito pelo contrário, ela existe tanto que você sente depois da escolha, tá? Então, assim, isso tem que estar muito claro para vocês. Agora, se a pessoa fica nessa paranoia de que ela só vibra e de que ela só tem frequência, ela não vai conseguir dar o salto, porque essa caneta, ela tem frequência também. Tá? Ela tem vibração, mas nem por isso ela casa, nem por isso ela atrai dinheiro, nem por isso ela tem prosperidade, porque ela só tem vibração e ela tem frequência só, ela não tem consciência, ela não pode escolher. O que eu estou dizendo para vocês é que além dessa frequência, além dessa vibração, vocês têm a consciência, onde vocês escolhem e aí o resultado vibracional vem depois. O que eu estou dizendo é assim, mas tem pessoas que são negativas, pessoas que vibram e que reclamam. Ela é uma pessoa assim. Não tem nada a ver com a vibração dela. A vibração é secundária. Depois ela sente aquilo. Ela vibra aquilo depois. Primeiro ela é uma pessoa chata. Primeiro ela é uma pessoa que está com problema, que ela precisa trabalhar esses problemas dela. Primeiro que ela é uma pessoa difícil. Não é a vida que é difícil. É ela que é difícil. E aí ela tem que trabalhar isso. Não estou nem dizendo por que ela é difícil. Eu só estou dizendo que ela tem que trabalhar isso.
Você chega num lugar que a pessoa está reclamando, tudo para ela é difícil. Você fala de relacionamento, ela fala que não presta. Você fala de casamento, não vale nada. Você fala de alguém que casou, ela fala e vai trair logo. Essa pessoa é difícil. Não tem nada a ver com vibração. É ela. É ela que é a própria vibração. E é claro que ela é uma pessoa totalmente doente, uma pessoa que sente dor, uma pessoa que carrega um campo vibratório muito pesado. Por quê? Primeiro ela escolheu ser assim. Ah, mas ela é vítima da vida, tá? Mas ela tem escolha de sair disso. Quando alguém chega para mim e fala, ah, mas é porque isso, porque aquilo, eu falo, não, mas você tem escolha de sair disso. O que você está escolhendo? Quer continuar? Vai ficar assim. Tá? Então, quando a gente fala aqui de ciência, quando a gente fala de física quântica, lei da atração, eu estou falando de probabilidades, eu estou falando de matemática, de cálculo. Não adianta você ser uma pessoa altamente vibratória, uma pessoa que é o dia inteiro agradecendo. Se você não escolher o cenário que você quer para a sua vida, você não terá resultado. Vocês sabem disso e vocês sabem do que eu estou falando. Quantas vezes vocês estiverem conhecendo pessoas maravilhosas, hiper queridas, e que são traídas, e que não têm prosperidade financeira, e não têm até saúde, porque essas pessoas têm escolhas ruins. E eu não estou falando que elas são ruins, eu estou falando que ela escolhe que ela não merece. Ela escolhe que a vida é difícil, que é uma luta mesmo, meu filho. Quantos tiozinhos e tiozinhas eu já escutei falar isso para mim? Ah, é assim mesmo, eu estou acostumado com a vida é muito difícil, é uma luta, né? É uma batalha. Ela não é uma pessoa má, mas ela escolhe cenários ruins. E isso não tem nada a ver com vibração, porque se eu fosse pensar em vibração, é uma pessoa que vibra maravilhosamente bem. Mas a consciência dela não acessou a prosperidade. Não alcançou a riqueza de ser amado, de amar, de viver cenários positivos, tá? E é isso que eu quero que as pessoas entendam, que elas saiam da Disney e ficar nessa ilusão de que se elas ficarem só pensando positivo, elas vão conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não funciona desse jeito. Se fosse assim, você estava lascado. Porque tanta coisa que pensa negativo, se fosse só pensamento, você não estava nem vivo mais. Então não tem nada a ver com pensar, tem a ver com escolher. Eu escolho ser uma pessoa melhor, eu gero eletromagnetismo. Então a dica que eu dou para vocês hoje é escolha ser o melhor relacionamento para alguém. Escolha ser o melhor relacionamento para você. Escolha ser mais fácil. Olhe para as situações e fala, por que tem que ser difícil um casamento? Por que não tem que ser fácil? Então eu vou escolher ser fácil e viva ser mais fácil. Se comporte assim. Pare de abrir a boca e reclamar para os outros, de chegar para o vizinho, chegar para o amigo e falar que você não aguenta mais relacionamento. Ninguém quer saber da sua vida, não precisa justificar. Não fale para as outras pessoas que você não deu certo em relacionamento, a não ser seu terapeuta. Porque quando você faz isso, você gera onda eletromagnética. E quando você faz isso, você está criando cenários. E aí não reclame, porque a lei vai funcionar. E ela vai olhar para você e falar, a escolha foi sua. É você que está pensando o dia inteiro que relacionamento é difícil. É você que está pensando o dia inteiro que relacionamento não presta. Então, é sua responsabilidade agora assumir isso aqui. Banque agora. Você vai ter que bancar isso. Então, como eu sei que isso funciona, eu não banco mais isso. Eu não saio desse cenário. Eu escolho que tudo vai ser mais fácil, que eu vou ser levado a todas as pessoas, a todos os lugares que vão contribuir para que os meus desejos se realizem. E eu sei que isso é científico. Aí sim, o metafísico está envolvido nisso, porque eu não preciso nem entrar nisso aqui agora, porque Deus é ciência também. Só para vocês entenderem, tá? Então ele já deu essa consciência para a gente escolher. Livre-arbítrio. Não justifique destino com livre-arbítrio. É bem diferente. Então, destino é onde eu nasci, é a família que eu nasci. Livre-arbítrio é escolher continuar no relacionamento que eu estou, continuar no bairro que eu estou, com a vida miserável que eu estou, com o relacionamento tóxico que eu estou. Isso é livre-arbítrio. Agora, destino foi só onde eu nasci. Planeta Terra, família tal, cidade tal. Só isso. Isso é destino. Agora, livre-arbítrio é escolha. Então, aprendam a escolher para depois reclamar de alguma coisa. Podem perceber e fazer uma análise. Tudo que vocês estão vivendo, vocês escolheram alguma vez. Escolheram através de pensamento negativo, de medo. Medo é uma frequência muito grande atratora. Né? O que é atratora? De atração, de tração, de levar e trazer. Né? De levar e trazer isso para você. Então, lembra isso. Eletromagnetismo é científico, não tem nada de holístico aqui. Tem a ver com consciência, igual a gravidade. Bom,
Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Estejam conscientes que vocês são merecedores do melhor relacionamento, que vocês podem entrar em melhores cenários, que vocês podem conhecer pessoas maravilhosas e que vocês podem entrar nas melhores rádios, né? No caso, as sintonias, né? E ter os melhores resultados. E entendam que não é do dia para a noite, vocês têm que ter a mesma paciência. Da mesma forma que você pensa negativo e não acontece na hora, ou nem acontece, né, porque às vezes passa despercebido, também não vai acontecer com coisa positiva. Você precisa predominar isso, aprender a trabalhar isso. E é isso que eu venho ensinando, e é isso que o meu método ensina, e é isso que a minha mentoria ensina, trazer você para uma outra realidade, para uma outra percepção, para uma outra escolha. Mas isso requer escolha. Aqui eu consigo entregar até aqui para vocês, mas é muito individual, é muito pessoal, eu não consigo entender cada um aqui. Eu preciso entender individualmente. E aí sim eu tenho ferramentas para trabalhar todas as áreas, porque eu já trabalhei em mim, todas as áreas. Eu já saí da escassez, eu já saí de relacionamento tóxico, eu já saí de doença, eu estou nos 3 pilares, nos 4 pilares na espiritualidade resolvido. E mesmo assim, todo dia eu busco me conhecer melhor e acessar o melhor que a vida tem. Tá ok? Um beijo, feliz Dia dos Namorados para vocês. E a dica é o seguinte, olha só, eu estou disponível. Esse mês eu abri a agenda para mentoria, eu estou com 3 vagas, eram 2, agora tem 3, porque liberou mais uma. Eu estou com 3 únicas vagas, eu não consigo atender mais que 3 pessoas em mentoria no mês, tá? Eu sou bem sincero, no máximo 3, 4, como já tem uma, tem só 3. Só tenho 3 vagas disponíveis na minha agenda, então quem quiser, já entre em contato aqui no privado. Quem que puder botar meu telefone aí, coloca, que eu não consigo nem digitar aqui. Mas ó, 65 981 17 20 89. É meu contato de comercial, tá? 65 981 17 20 89. Eu vou explicar como funciona a mentoria, como funciona o nosso projeto. E se vocês quiserem entender mais, vai ser um prazer poder ajudá-los, porque eu já passei pelo processo e eu sei como chegar lá. Tá ok? Um beijo, feliz Dia dos Namorados para vocês. Ó, e compartilhe esse vídeo, essa live com muita gente, que muita gente vai ser transformada. Até mais. Gratidão, pessoal.